Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que precisa ser tratado com muita seriedade e também com muita clareza. A constelação familiar desperta curiosidade, desperta interesse, mas também desperta críticas. E algumas dessas críticas são importantes, principalmente porque ao longo do tempo, práticas muito diferentes passaram a receber o mesmo nome. Constelação familiar. E quando colocamos tudo dentro do mesmo pacote, corremos o risco de confundir as pessoas. Por isso hoje eu não quero começar tentando convencer ninguém. Eu quero começar explicando o que eu faço, como é o meu trabalho, o que representam os bonecos, o que eu quero dizer quando utilizo a palavra campo e, principalmente, o que não faz parte do meu trabalho, porque eu sou católica e nunca adotaria uma prática que discordasse da doutrina da igreja. E é justamente por levar a minha fé a sério, considero importante estabelecer limites claros entre uma prática de observação das relações humanas e uma prática religiosa, espiritualista ou esotérica. São coisas diferentes. Primeiro, o que é o meu trabalho? Eu trabalho individualmente. Não utilizo pessoas para representar os elementos do sistema. Não trabalho com constelação em grupo. Trabalho com a constelação individual com bonecos. Não invoco espíritos, não realizo comunicação com os antepassados, não trabalho com reencarnação, não faço evocação de mortos, não atribuo aos bonecos nenhuma força espiritual e o boneco não recebe ninguém. Ele é um objeto, só isso. Aliás, a constelação em grupo também não evoca comunicação com mortos. Nenhuma nem outra são práticas de espiritismo. Então, por que utilizar os bonecos? Porque ele nos permite representar visualmente uma relação. E isso muda muita coisa. Porque uma coisa é eu contar a minha história, outra coisa é eu conseguir olhar para uma representação daquela história diante de mim. Quando o cliente chega, eu faço anamnese e ele me conta aquilo que ele consegue lembrar. É a história que a sua memória consegue acessar e organizar em palavras. Mas a nossa história começa muito antes da lembrança que conseguimos narrar. Porque tudo está na amígdala cerebral. Na nossa infância nós não lembramos. Nos primeiros anos de vida, muitas experiências não ficam disponíveis na memória, né? Então, eu só vou lembrar daquilo que eu depois que eu já estou maior. Mesmo assim, as experiências precoces, elas participam da formação das nossas respostas emocionais, de uma forma de vínculo, de experiências, padrões de comportamento, e é justamente aqui, no meu trabalho, que entra o campo com os bonecos. Eu não utilizo o campo para fazer adivinhações, nem para afirmar aquilo que não é uma verdade. Eu observo a representação que a própria pessoa constrói, quem ela aproxima, quem ela afasta, quem ela direciona, para onde ela direciona. Muitas vezes essa representação nos permite levantar hipóteses e acessar sentimentos, associações, padrões que não apareceram quando ela simplesmente contou sua história. A fala nos traz aquilo que a pessoa consegue narrar. A representação pode nos ajudar a explorar aquilo que ela ainda não conseguiu acessar. Bert Hellinger e o olhar sistêmico. Quando chegamos à constelação familiar, encontramos um nome importante. Bert Hellinger. Ele observou dinâmicas e repetições dentro dos sistemas familiares e desenvolveu uma abordagem que procurava olhar não apenas para o indivíduo isoladamente,
mas para o lugar que ele ocupava dentro do seu sistema. Ele idealizou 3 leis que devem reger os sistemas. São elas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Ele nunca se utilizou de práticas esotéricas ou espíritas em seus atendimentos. Mas vamos ver isso na prática? Aqui nós temos os bonequinhos. Imagine que essa pessoa aqui chega até mim e diz: Celina, eu tenho muitos conflitos com a minha mãe. Eu poderia passar muito tempo fazendo perguntas para ela. Eu até faço, mas logo eu coloco no campo. Mas eu posso dizer: escolha um boneco para representar você. Agora escolha outro para representar sua mãe. E eu observo onde está o boneco, como ela fala. Eu não estou esperando nenhuma energia sair do boneco. Eu estou esperando a pessoa que colocou os bonecos me dizer onde ela quer que coloque. Eu vejo se ela botou muito perto, se ela botou muito longe, ou se ela botou de costas para a mãe. Quem ficou afastado, tudo isso tem um significado. Se olhar para o passado, se olha para o futuro, onde estão os filhos, o marido e o pai. Cada lugar tem um significado. Então começam as perguntas. O que esta imagem desperta em você? Você percebe a distância entre vocês? O que acontece dentro de você quando você olha para a sua mãe? Ou quando você olha para fora? Eu não preciso perguntar ao boneco. Eu pergunto à pessoa. Porque é a história dela que estamos observando. Certo? Então, pense em um mapa. Um mapa não é a cidade, mas ele nos ajuda a enxergar a cidade. Da mesma maneira, o boneco não é a mãe, não é o pai, não é o esposo, não é o filho, muito menos uma pessoa falecida. É uma representação simbólica e espacial, utilizada para organizar visualmente informações relacionais. E essa distinção é fundamental. Quando eu movimento os bonecos, não estou movimentando a vida de ninguém. É a pessoa que me indica onde eu devo colocar os bonecos, os seus representantes no sistema. Estou modificando uma representação. Aí eu posso perguntar: quando você vê seu pai, o que você percebe? E se ele estivesse aqui, longe de você? Você sente algo ao se aproximar dessa pessoa, da sua mãe? É a pessoa que associa, é a pessoa que reflete. Então, aqui nós entramos numa questão importante. Quando falamos em campo morfogenético, um dos nomes frequentemente associado ao assunto é Hubert Sheldrake. Sheldrake propôs hipóteses sobre campos morfos e ressonância mórfica para explicar padrões e forma de organização. Muitas experiências apontam evidências nesses estudos. No entanto, a comunidade científica não estabelece uma explicação para a constelação familiar. Eu, particularmente, acredito que haja. Você conhece a história do 100º macaco? Vou contar agora. Na década de 1950, pesquisadores observaram macacos japoneses na ilha de Koshima, no Japão. Os pesquisadores ofereciam batata doces aos animais, deixando-as na areia. Uma jovem macaca conhecida como Imo começou a lavar as batatas na água antes de comê-las. Outros macacos começaram a adotar o mesmo comportamento, especialmente indivíduos mais jovens e mais próximos dela. Olha os jovens, hein? Anos depois, o escritor Watson popularizou uma interpretação bem mais extraordinária da história. A ideia era mais ou menos esta: quando um número crítico de macacos aprendeu determinado comportamento,
outros macacos, inclusive de lugares distantes, sem contato direto, teriam começado subitamente a apresentar o mesmo comportamento. Foi o que aconteceu aqui com os macacos, que de outra ilha passaram a lavar também as batatas sem nem terem tido contato com a primeira história, né? Aí eu vejo, aconteceu no Covid, as pessoas, para poder dizer que uma coisa é científica, não precisa provar, para mostrar que deu certo, né? Porque no Covid, ivermectina e hidroxicloroquina foi impedido que as pessoas usassem. E hoje está comprovado que ela teria evitado muitas mortes. Então, eu vejo que nem sempre as evidências científicas precisam provar o que dá certo, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa... Na família, nos relacionamentos, a gente aprende a forma de enfrentar conflitos, de o que é dinheiro, observa tudo quando a gente é criança. Portanto, ninguém chega à vida adulta como uma folha em branco. Nós carregamos a aprendizagem, as memórias, as interpretações, hábitos, expectativa, de forma de nos relacionarmos também. Isso não significa que estamos condenados a repetir a mesma coisa que nossa família repetiu. Muito pelo contrário. A consciência aumenta a nossa possibilidade de escolha. E este ponto é muito importante. Para mim, dizer que a nossa história familiar nos influencia não significa dizer que somos prisioneiros dela. Influenciar não é sentença. História não é destino. Isto não determina que temos que viver eternamente presos ou repetindo o que nossos antepassados viveram ou que aprendemos na infância. Hoje, como adultos, temos liberdade, temos responsabilidade e podemos aprender. Podemos reverter nossos comportamentos. Podemos fazer escolhas diferentes. E para quem vive a fé cristã, existe ainda uma dimensão fundamental. Nenhuma técnica substitui Deus. No entanto, Deus nos convida à plenitude, não só da graça, mas de podermos mudar o que pode ser mudado em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Por isto, a importância de poder contar com profissionais que possam nos ajudar a enxergar aquilo que a nossa consciência não consegue ver. Na fé cristã, a salvação pertence a Cristo. O trabalho de desenvolvimento humano está em outro lugar. Ele pode ajudar uma pessoa a observar comportamentos, relações, escolhas e significados. E então, por que algumas constelações geram tantas controvérsias? Porque existem práticas muito diferentes, utilizando a mesma denominação. Recentemente, um artigo publicado no site do padre Paulo Ricardo apresentou fortes críticas às chamadas constelações familiares. E eu considero importante ouvir essas críticas, não para atacar quem escreveu, nem para entrar em uma guerra religiosa, nem entrar em conflito, mas para separar conceitos. O artigo descreve situações em que pessoas são utilizadas como representantes de membros da família que sequer se conhecem. Esses representantes poderiam afirmar sentir emoções, sintomas ou experiências atribuídas às pessoas representadas. O texto também critica explicações envolvendo energia, comunhão de almas, espiritismo, animismo, New Age, reencarnação, transmissão de culpa entre gerações. É importante enfatizar que a constelação não tem nenhuma relação com a necromancia, isto é, a invocação dos mortos, que é uma prática verdadeiramente condenada pela Igreja. E eu quero ser absolutamente clara.
Isto não descreve aquilo que eu faço no meu atendimento individual com bonecos. E o que é que eu faço? Vou colocar esse boneco aqui. Ele vai representar o meu pai. Ele não é o meu pai. O meu pai não está dentro do boneco. Eu não pergunto para o boneco: pai, o que você quer me dizer? Eu posso perguntar à pessoa que está sendo constelada. Quando você olha para essa representação do seu pai, o que você sente? Veja como uma frase muda completamente a natureza da experiência. Uma atribui ao objeto uma voz, a outra utiliza o objeto para provocar reflexão na própria pessoa. E os antepassados? Outra confusão acontece aqui. Falar dos antepassados não significa cultuar antepassados. Eles devem ser honrados. São coisas completamente diferentes. Todos nós temos uma história familiar. E conhecer esta história pode ajudar a compreender contextos. Por exemplo, uma pessoa pode ter crescido numa família em que dinheiro era sempre associado a medo. Outra pode ter crescido ouvindo: homem nenhum presta. Outra: a mulher precisa aguentar tudo para manter o casamento. Outra: sexualidade, sexo é coisa suja. Na nossa família, ninguém consegue prosperar. É outra frase. Essas frases podem ser aprendidas, repetidas, interiorizadas e transformadas em referenciais. Porque famílias também transmitem cultura, comportamentos, histórias, valores, crenças e modelos relacionais. E podemos questioná-los. O relacionamento que nossos pais viveram é o que nós vamos repetir na nossa relação de casado. E aqui surge algo poderoso, a possibilidade de escolher diferente. Não se trata de culpar os pais. Existe ainda outro cuidado. Quando não olhamos para a nossa infância, podemos cair numa armadilha. Quando a gente olha, transformando os pais em culpados, é péssimo, né? Porque eles também tiveram a história deles, também tiveram limites, também cometeram erros. Mas reconhecer aquilo que nos feriu não exige transformar pai e mãe em vilão. Podendo ressignificar o que vivemos, até porque nossos pais também sofreram e aprenderam de seus pais modelos doentios de amar e educar. Amadurecer é conseguir olhar para a história e dizer: isso aconteceu, isso me marcou, mas hoje eu sou adulto, hoje eu sou adulta, eu vou cuidar da minha criança, ser pai e mãe dela e dar tudo o que ela não teve. E agora eu tenho responsabilidade sobre aquilo que farei com essa história. É aqui que começa uma mudança verdadeira. E o que é que diz a ciência? Precisamos falar sério nisso também. Há pesquisas sobre constelação familiar. Alguns estudos relatam resultados positivos. Uma revisão publicada em 2021 encontrou sinais de possíveis benefícios. Pesquisas posteriores também levavam a críticas metodológicas importantes. Particularmente, eu utilizo em minhas constelações outras abordagens, como leitura corporal, que me leva a identificar o caráter da pessoa, né, que é as suas características comportamentais, como ela se expressa, quais são os gestos. As doenças também me trazem informações. A constelação é uma técnica que, dependendo de como ela é aplicada, trará ou não benefício para o constelado. Quando a minha filha me mandou esse artigo em questão, ela me disse: e agora, mãe? Aí eu fiquei tranquila, pois sei que faço um trabalho sério e que tenho ajudado centenas de pessoas a desatarem as amarras que as impedem de construir relacionamentos mais saudáveis e se desenvolver de forma positiva em todos os aspectos da sua vida.
Agora eu quero falar especialmente com aqueles que são cristãos e talvez tenham chegado até aqui, preocupados. Eu compreendo essa preocupação. Se uma prática envolve invocação de espírito, comunicação com mortos, reencarnação ou outras crenças incompatíveis com a sua fé, você tem todo o direito de recusá-la. Eu também estabeleço meus limites. Mas é justamente por isto que precisamos perguntar: o que está efetivamente sendo praticado? Não basta apenas o nome, precisamos conhecer o procedimento. No meu trabalho individual com bonecos, eu utilizo representações para observar relações. Eu não realizo ritual religioso, não invoco mortos, não busco mensagens do além através dos bonecos, não trabalho com reencarnação e não substituo acompanhamento médico, psicológico ou espiritual quando eles são necessários. E qual é o verdadeiro objetivo? O objetivo não deveria ser descobrir mistérios sobrenaturais, nem prever o futuro, nem revelar segredos de pessoas falecidas. O objetivo é muito mais humano. É olhar, é perceber, é questionar, compreender, responsabilizar-se e escolher. Porque ampliar a consciência não significa encontrar alguém para culpar pelo presente. Significa justamente aumentar a nossa responsabilidade sobre o futuro. Concluindo, talvez depois desta aula, você continue concordando com a constelação familiar. Talvez continue discordando e tudo bem. Meu objetivo não é obrigar ninguém a acreditar. Eu acredito que ela funciona. Meu objetivo é permitir que você saiba do que estamos falando. E principalmente que compreenda que existem maneiras muito diferentes de trabalhar sob uma mesma denominação. Eu respeito as preocupações apresentadas por cristãos. Respeito os questionamentos científicos. E acredito que um profissional responsável não deve fugir dessas perguntas. Deve enfrentá-las com serenidade, sem prometer aquilo que não pode provar, sem transformar hipótese em ciência. Mas eu acredito muito na constelação. Sem transformar a ferramenta em religião, sem ocupar o lugar de médicos, psicólogos ou sacerdotes, e sem tirar da pessoa aquilo que considero essencial, a sua liberdade, a sua responsabilidade. Nossas famílias nos influenciam, nossa infância nos influencia, nossa cultura nos influencia, nossas experiências nos influenciam. Mas influenciar não significa condenação. O passado pode explicar muita coisa, mas não precisa comandar o nosso futuro. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira ampliação da consciência. Quando conseguimos olhar para trás com respeito, olhar para o presente com verdade e seguir para a frente com responsabilidade. Porque conhecer nossa história não deveria nos aprisionar a ela. Deveria nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes. E é este o sentido que eu procuro dar ao meu trabalho.